Com Ragnarok prestes a iniciar a 10ª rodada, ainda esperamos que hajam mais 3 lutas até terminarem as 13 rodadas do evento, e conforme os participantes vão afunilando, nós podemos praticamente cravar as próximas lutas que vão acontecer, isso com os participantes que estão na lista do Ragnarok. E com certeza uma das favoritas depois de Okita Souji ser anunciado na 10ª rodada é Loki vs Grigori Rasputin, e no vídeo de hoje eu vou trazer como e tudo o que precisa acontecer para os dois finalmente entrarem em combate na Arena Valhalla. Antes de trazer os motivos que ambos têm para se degladiarem, eu preciso trazer alguns dados para vocês, a fim de contextualizar como Loki e Rasputin pode acontecer. E o primeiro deles é que a ordem de luta dos deuses, da 11ª até a 13ª rodada, já parece ter sido decidida, com o Anubis provavelmente entrando na 11ª rodada, o Loki na 12ª rodada e o Odin na 13ª rodada. Isso pelo menos é o que faz mais sentido, já que Anubis estava louco para ir na 10ª rodada e ele acabou tendo a sua vez usurpada pelo Susanoo no Mikoto, então provavelmente Anubis é o próximo deus a entrar no Ragnarok. E nós podemos presumir que hierarquicamente o Loki é menos poderoso do que o Odin, então provavelmente ele iria na 12ª rodada e o Odin seria o chefão final, indo na 13ª rodada, já que o Zeus não está mais disponível. E a partir dessa primeira informação, nós podemos estabelecer a segunda informação, que também é muito importante, que é o que vai acontecer na 11ª rodada, vai definir o adversário da 12ª rodada. E como estabelecemos que Anubis vai lutar pelos deuses na 11ª rodada, vamos supor aqui que o Anubis vai enfrentar o Simo Häyhra, e a partir do confronto desses dois, duas possibilidades vão ser levantadas. A primeira é caso o Anubis vença, e a segunda é caso o Simo Häyhra vença. Supondo que os autores de Shumatsu no Valkyrie desejam fazer as 13 rodadas do Ragnarok, para chegarmos lá, precisamos que o placar esteja 6-6 até a 12ª rodada. E para isso acontecer, Okita Souji precisa vencer a 10ª rodada, empatando o placar em 5-5. E aí entramos na 11ª rodada, e caso Anubis vença, os deuses farão 6-5, e os humanos chegarão na 12ª rodada com um ponto de desvantagem e não podendo mais perder nenhuma rodada. E naturalmente, como os humanos vão precisar vencer a 12ª rodada, e segundo a Brunhilde, o Nostradamus é o Coringa da humanidade, então é presumível que ele seja a carta mais forte da humanidade, pelo menos entre os lutadores restantes, a Brunhilde vai ter que colocar o Nostradamus na 12ª rodada, porque ela não vai poder correr o risco de perder o Ragnarok sem utilizar, talvez, o seu lutador mais forte. Então nesse cenário, o Loki acabaria enfrentando o Nostradamus e não o Rasputin. Mas caso o Simo Häyhra vença a 11ª rodada, o placar na 12ª rodada inicia com 6-5 para a humanidade. E então esse é o cenário perfeito para a Brunhilde colocar o Nostradamus na última rodada do Ragnarok. E também é no cenário em que a humanidade vence a 11ª rodada que o Rasputin pode enfrentar o Loki na 12ª rodada. E supondo essa possível vitória da humanidade na 11ª rodada que vamos analisar Loki versus Rasputin. Nós sabemos que Loki é o deus da trapaça ou travessura, e as ilusões de Loki se mostram durante praticamente todas as aparições na obra que ele tem, seja alterando sua forma imitando Thor na presença de Odin, ou imitando o próprio Odin na presença de Brunhilde, como também fazendo piadas de forma sarcástica e suspeitando de outros deuses, e os alfinetando sempre que pode, como Hércules, Buda e Shiva. Já o seu adversário, Rasputin, é um humano que de certa forma também poderia ser conhecido como uma pessoa que gostava de realizar algumas travessuras, tais quais os boatos que precedem sua fama na Rússia, como ser um amante da perversão, por exemplo, e também podemos considerar o ato de cometer travessuras contra a morte, escapando dela inúmeras vezes sempre que foi procurado. As personalidades de Loki e Rasputin também possuem características que se assemelham bastante, com Loki sendo um indivíduo brincalhão, sádico, indiferente e às vezes até mesmo desequilibrado, aparentando desejar uma carnificina e se divertindo com isso. E Rasputin em sua vida sendo descrito de forma divisiva como um profeta, um místico, um visionário, mas também como um charlatão. A verdade é que Rasputin acabou sendo reconhecido como uma personalidade obscura, e essas características que trazem semelhança aos dois, já que a obscuridade de Rasputin pode ser descrita com fatores como perversão e alucinações hipnóticas, já que a história de Rasputin aponta que desde criança ele consegue realizar feitos de hipnose e curandeirismo, e talvez dessa forma até aliviar a dor das pessoas que ele tratava, através da própria hipnose mesmo. Inclusive essa é uma teoria que eu acho que pode ser utilizada como poder do Rasputin. Talvez ele consiga de alguma forma não sentir dor, amenizar a dor de todo o dano que ele sofre, e por isso ele consegue lutar mais, através da própria hipnose. E isso também é um conceito que se assemelha com Loki, já que ele é reconhecido como o deus das ilusões, e o Rasputin na verdade está iludindo a própria mente, disfarçando a dor. E essa seria uma habilidade que faria muito sentido com a história do Rasputin, já que ele é reconhecido como um místico e que sobreviveu várias vezes
vezes a morte, também ganhando o título de imortal. Mas o Loki não fica para trás nesse quesito e também é muito proficiente na área da magia, sendo esse um dos principais motivos para o confronto desses dois lutadores acontecer. E essas habilidades do Deus da Travessura já foram evidenciadas e praticamente definiram o estilo de lutador que o Loki vai ser, como por exemplo sua mudança de forma, podendo se transformar em Thor e Odin e provavelmente em qualquer pessoa que o Loki veja, e com isso possivelmente também conseguindo criar ilusões, a criação de portais para convocar suas armas, como visto quando ele se prepara para lutar com Buda e Okita Souji, além da manipulação da matéria, quando ele invoca dois cálices para medir a resistência de Adão e Zeus, e levitação do seu próprio corpo, que basicamente é a forma de locomoção do Loki. Toda vez que ele aparece, ou ele está sentado ou ele está levitando. Sem contar que os ideais deles também se parecem. Ambos são mestres da manipulação e da mentira. Rasputin usava sua fé e seu carisma para seduzir as mulheres e ganhar o favor dos poderosos, enquanto Loki usava sua astúcia e suas habilidades ilusórias para enganar os deuses e os homens, a fim de se transformar em diferentes formas e animais para o seu próprio benefício. Um ponto muito interessante que também pode ser abordado em Shumatsu no Valkyrie, eu não sei se vai ser abordado, mas talvez seja, é que o Rasputin era um devoto da igreja ortodoxa russa. Então para ele, o Loki e a maioria dos outros deuses são considerados deuses pagãos, e apesar de toda a obscuridade relacionada ao Rasputin, ele ainda era considerado um homem religioso, buscando a salvação através da religião. Então seria muito interessante ver um personagem bem religioso lutando no Ragnarok, já que nós ainda não tivemos isso, e principalmente contra o Loki, que é nórdico e possui uma cultura totalmente diferente do que o Rasputin acredita. Então esse pode ser um dos motivos que fez a própria Brunilda escolher o Rasputin para lutar no Ragnarok, afinal ele seria o homem que quer exterminar todos os deuses. E se pararmos para pensar, o Loki tem possibilidade de enfrentar 3 dos 4 humanos restantes, sendo eles Rasputin, Simo Häyhä e Nostradamus. Mas, obviamente, o Nostradamus está sendo guardado pro Odin, já que aparentemente o Odin mostrou ser bem mais forte do que o Anubis e o Loki, pelo menos em teoria. Então restaria ao Loki o Simo Häyhä e o Rasputin, e a comunidade acreditava que o Rasputin iria enfrentar o Anubis, mas depois que o Anubis teve o seu design revelado, uma teoria de que o Anubis vai enfrentar o Simo Häyhä ganhou bastante força, e hoje o Simo é favorito para enfrentar o Anubis, o que torna o Rasputin o principal adversário para o Loki. Isso, claro, se o cenário que vamos seguir no Ragnarok for aquele em que a humanidade vence a 11ª rodada e vai para a 12ª rodada em vantagem, fazendo com que tenhamos assim o duelo de manipuladores, enganadores, travessos e trapaceiros, o duelo da malícia dos deuses contra a obscuridade dos humanos, Loki versus Grigori Rasputin, deus da trapaça versus monge imortal. E assim chegamos ao final do vídeo, onde o Loki vai enfrentar o Rasputin e vice-versa. E se você gosta do conteúdo aqui do canal e quiser apoiar a gente, deixa o like e se inscreve que já ajuda bastante o nosso trabalho. No mais é isso, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.